Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3. Versos de 8 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13. Você está com o controle do ar condicionado? Está aí com você? Está contigo? Aumenta aqui, por favor, Rodrigo. Está no máximo? Quer dizer, aumenta não, diminui, né? Está quente. Diz assim a palavra do Senhor: Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Queridos, nós estamos falando aqui daqueles que exercem a liderança na igreja, os serviços na igreja. E seria interessante tocar numa questão. Nós jamais podemos pensar que, se nós não estivermos envolvidos nessas atividades, nós não temos utilidade na igreja. Isso não é verdade. A igreja evangélica, de uma certa forma, ela caiu num certo ativismo, e as pessoas acham que servir a Deus é estar fazendo alguma coisa na igreja, ou seja, ter algum cargo. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira, na realidade. Isso não é verdade. Nós sabemos que o Senhor chamou algumas pessoas para exercerem determinadas funções na igreja, ofícios, presbíteros e diáconos. Dentro dessa configuração aí, nós criamos professores de escola dominical e outras atribuições dentro da igreja. A igreja se tornou um organismo, assim, vamos dizer aqui, a nossa igreja, que precisa de algumas coisas na área administrativa, ou outras coisas que geram, a nosso estado aqui. Algumas dessas coisas estão prescritas na Escritura, como serviços, e o Senhor está capacitando determinadas pessoas para exercer esses dons. Outras coisas são coisas que a gente tira do princípio da Escritura, de um conhecimento regular e de uma sabedoria que a Escritura nos dá, e algumas coisas que a igreja necessita e que nós precisamos, como membros da igreja, às vezes, estar à frente de uma determinada ou outra situação. Mas nós precisamos entender que o propósito da igreja é esse: ter líderes, homens que conduzam o povo de Deus, que ensinem a palavra, que pastoreiem, que orem, que visitem, e os crentes que vão ser servidos desse serviço, e vão ser auxiliados nesse serviço a viver a vida cristã dentro dos seus lares, dentro dos seus trabalhos. Não vão exercer nenhuma liderança na igreja ou nenhuma atividade, mas nem por isso estarão alheios à vida da igreja. Pelo contrário, eles fazem parte integrantes da vida da igreja. Nós vimos aqui em Hebreus e em outros textos como a igreja é viva, é rica. Paulo chama a igreja de corpo, e cada membro do corpo tem a sua finalidade, tem a sua importância. Nós somos chamados a pastorear os nossos filhos, consequentemente, exortar um ao outro,
Se nós estivermos vendo alguém cometendo pecado, o que a palavra de Deus diz? Diz que é o pastor e o presbítero que tem que fazer isso? Não, o crente vai lá, chama a atenção daquele irmão, ora com aquele irmão, e se aquela pessoa se arrepender do seu pecado, você ganhou seu irmão, acabou, parou por ali, você agiu pastoralmente na vida dele. E a igreja é um organismo, e nesse organismo você tem algumas pessoas que estão na liderança, que estão à frente. Aí necessariamente, não são somente esses, Você tem, por exemplo, professores de escola dominical que não são presbíteros e que não são pastores, e nem querem ser, mas que dão aula de escola dominical. Escola dominical, se a gente for ver, ela não é bíblica, mas o princípio é o ensino, o princípio de ensino e instrução é bíblico. Então nós podemos ter escola dominical dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque é um momento de devoção em que nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Porque no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, não existia a escola dominical. Essas coisas não aconteciam. O púlpito era suficiente. No púlpito se pregava, no púlpito se instruía. O que nós, pelo menos, nós fazemos aqui, mas nem por isso vamos sucumbir um momento de instrução tão importante na vida da igreja que pode acrescentar. Existem determinadas coisas que não são bíblicas, mas que podem ser acrescentadas à vida da igreja, sem trazer prejuízo ou dano à igreja, descaracterizando-a. O que nós precisamos entender é que o Senhor chama todo crente para o serviço. E que serviço é esse? O serviço a Deus e o serviço ao nosso próximo. Seja ele exercendo alguma liderança da igreja ou não. Ele está servindo ao Senhor com a sua vida, com os seus bens, na comunhão do povo de Deus. É interessante porque a gente percebe que muitas vezes o pastoreio da igreja é feito mais entre os membros, uns com os outros, do que pelo próprio pastor. A exemplo da igreja primitiva, que cresceu e se desenvolveu, não pelo ministério dos apóstolos e profetas, ali do Novo Testamento, mas por aqueles que se converteram, que eram, diz Júlio Gonzalez, naquele livro, História da Igreja Ilustrada, que o Evangelho se desenvolveu mais por meio da pregação dos soldados romanos, dos escravos e dos servos que fugiam por causa do Evangelho ou que avançavam cada dia mais as fronteiras de Israel, avançando as fronteiras, e pregavam o Evangelho. Então nós precisamos entender isso. Entender que aquele irmão que não tem nenhuma função na igreja, não é diácono, não é presbítero, não é pastor, está servindo ao Senhor, é importante no meio do povo de Deus, e está servindo a Deus no meio do seu povo. Nós não precisamos ter nenhum cargo na igreja para ajudar o pastor em visitar, para ajudar com relação a orientar e a conduzir, a aconselhar um irmão, para fazer como é o ministério aqui dos diáconos, misericórdia. Nós não precisamos ser líderes ou estar diretamente nessa função. Mas na igreja, o Senhor estabeleceu homens que têm essa responsabilidade, até de levar isso adiante por meio da igreja, do auxílio dos irmãos em Cristo. O verso 8 começa assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Eu entendo que essa expressão semelhantemente, quer dizer, da mesma forma que existem critérios para o presbiterato, o diaconato precisa ter também alguns critérios, precisa seguir apresentar algumas características. E aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo se referindo a homens que eram investidos de algum ofício público na igreja. Os diáconos eram aqueles oficiais responsáveis pelos pobres na igreja. Abram Atos capítulo 6.
verso de 1 a 3. E eu vou ser bem claro, específico, com a relação ao nosso tempo. Olha o que diz aqui. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quer dizer, as pessoas estavam crescendo, a igreja estava crescendo, e quando ela cresce, ela começa a ter demandas que não tinha, E só a título de curiosidade, helenistas aí não são gregos não, São judeus que moravam fora da Palestina e que tinham, na realidade, um comportamento grego. Viviam no meio lá dos gregos, tinham lá o seu cotidiano, igual a essas pessoas, semelhante a essas pessoas, mas eram judeus. Então eles são chamados de helenistas. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, a comunidade dos discípulos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu vou fazer logo uma aplicação aqui para a nossa igreja. As coisas relativas, nós vamos perceber que os diáconos, eles são responsáveis pela administração física da igreja. Quando uma lâmpada queima, quem é que resolve? O pastor vê, juntamente com o presbítero, quem que vai fazer? O Rodrigo. Quem é que vai procurar alguém para fazer isso? O pastor ou o Rodrigo. Faltou papel higiênico na igreja. Quem é que vê isso? Eu e Rodrigo. O problema lá era com relação aos pobres. Mas os diáconos, eles são responsáveis também pela questão administrativa da igreja. Quem fecha e abre a igreja? O pastor e o presbítero. Aí você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver? Qual é o problema? Não há problema nenhum. Só que nós temos que estar presentes na reunião do presbitério, nós temos reunião do conselho, nós nos preocupamos com a vida espiritual das pessoas, nós temos que preparar estudo e pregação, nós temos que fazer a igreja andar no sentido da questão do ensino, Aí tem reunião do presbitério, a gente fica uma semana lá, e eu e o seu Emir lá, todo dia, de quarta até sábado às vezes, e às vezes até meia-noite, 1h da manhã, fazendo esse tipo de coisa. Nós temos essas atividades, essas responsabilidades. Era o que acontecia com eles aqui também. Eles estavam envolvidos naquilo que representava o ministério deles. E, enquanto a coisa não estava tão complicada, provavelmente eles deveriam, como mostra o texto aqui, eles faziam essas coisas. Mas essas coisas começaram a crescer na igreja, de tal forma que isso estava atrapalhando que eles exercessem o ministério do quê? Da palavra, da pregação e da oração. Como eles dizem aqui, eu vou pegar aqui em Atos capítulo 6, deixa eu abrir, que é mais no finalzinho, ele vai falar sobre isso. Ele diz, não é justo, que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Capítulo 6, verso 2. Então, convocando os 12, disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Havia necessidade de pessoas que estivessem incumbidas somente dessa tarefa. No Antigo Testamento, se vocês perceberem ali a questão de Coré, Datã e Abirão, que eles todos são profetas, Deus fala com todos.
E aí Moisés vai dizer para ele: você não está satisfeito de Deus ter retirado você, separado você para servir no templo? Porque os levitas eram aqueles que eram responsáveis por carregar as coisas do templo, por colocar todo aquele aparato sagrado, santo, que naquele tempo somente os levitas poderiam tocar e mexer naquilo, carregando a arca, guardando os utensílios, carregando os utensílios, todo aquele cerimonial. Nenhuma das tribos de Israel poderiam fazer isso. Olha o que acontece com Uzá, quando toca a arca. Por quê? Porque aquela arca não poderia ser tocada, ela teria que ser levada ao ombro. Por quem? Por pessoas que foram escolhidas e separadas por Deus para isso. Os levitas. E existiam aqueles que entravam, oficiavam, e existiam aqueles ainda que entravam no Santo dos Santos. E é o que nós estamos vendo aqui. Pessoas que são designadas para um serviço que é muito importante na vida da igreja. O caso aqui, em primeira instância, é o cuidado com os pobres, com as pessoas necessitadas da igreja. Aquilo que nós vemos lá em Atos capítulo 5, agora são os diáconos que fazem isso. Eles são responsáveis por isso. Não estão mais na mão dos pastores e presbíteros da igreja, porque eles têm a responsabilidade de se dedicarem à pregação, ao ensino e à oração nesse sentido. Então, à luz de Atos 6, nós aprendemos que os diáconos foram eleitos porque os presbíteros não tinham tempo nem energia para tomar sobre si o encargo dos pobres e necessitados, além da realização de sua obra. E que obra era essa? Governar a igreja, pregar a palavra, administrar os sacramentos, guiar a congregação na vida cristã diária. Os diáconos foram eleitos para servir as mesas. Sua tarefa específica era recolher as ofertas que eram trazidas como sinal de gratidão, distribuir os donativos no espírito adequado a todos que estavam tendo necessidade. E aí, no caso, para prevenir a pobreza, onde quer, seja possível fazer isso. E ainda, não só isso, mas por meio de orações e palavras, baseada na Escritura, consolar e animar os angustiados. Essa era a função dos diáconos na vida da igreja. A Constituição da Igreja Presbiteriana reconhece, no artigo 53, as seguintes atividades diaconais: arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Isso é função dos diáconos na nossa igreja. Às vezes você tem a necessidade de ter alguém ali na porta, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, a porta da igreja, para ficar aberta, entra um monte de gente lá em Ponta da Areia. Entravam, tem 2 lá que eram característicos, a gente gosta deles. 2 eram característicos. Um entrava e a porta lá a gente fechava às vezes, Entrava e corria para me dar um beijo, que era meio maluquinho. O outro era um bêbado que sempre entrava. Quer dizer, e tem que ter uma pessoa para... É a ordem do culto. Alguém não pode chegar, às vezes chega um visitante e tal, a pessoa indicar um determinado lugar. É um lugar de reverência, é um lugar de adoração, Essa é a função dos diáconos também na igreja. Às vezes as pessoas pensam que diácono é leão de chácara. Não é. É responsabilidade deles. Minha também, como pregador e do liturgo, da reverência e da boa ordem na igreja, mas é responsabilidade dos diáconos. Eu estava numa igreja, pregando numa igreja, eu era pastor dessa igreja, e havia lá como é que se diz? Um culto lá de ação de graças, veio outra igreja cantar e tal, tinha um coral e aquela coisa toda. Eu estou sentado no púlpito, estou olhando, aí tinha um senhor, um filho, no meio da igreja ali, com os brinquedos, brincando. E ele era uma pessoa que tinha chegado agora, recente na igreja.
vinha de outra igreja presbiteriana, aí botou o filho dele ali no meio da igreja, assim, a igreja era grande, tinha um pátio assim no meio, aí o coral levantou para cantar. Ficaria muito constrangedor você, como pastor, chegar dali do púlpito e chamar a atenção daquela pessoa. Isso a gente faz quando não tem jeito, realmente não tem jeito. O nosso objetivo é agradar a Deus, mas nós não queremos expor também ninguém. Nós precisamos saber que o culto é sério, é reverente, e o ministro ele é responsável por isso. E aí eu estava ali, aí eu olhei um diácono, chamei, falei, meu irmão, vai ali, aquele irmão lá, com todo cuidado, pede para ele, olha, fulano de tal, o menino não pode ficar aqui e tal, com todo tato, vai. Ele foi, assim, disfarçadamente, ninguém percebeu, disfarçadamente, foi, tem que ser assim, chamar a atenção das pessoas, disfarçado, não precisa ninguém chamar a atenção de ninguém para você estar chamando a atenção de alguém. Agora, às vezes, no culto, nós temos que fazer isso, porque estão violando a reverência do culto, e nós somos responsáveis por isso. E aí o diácono foi lá, chegou no ouvido do pai, tá. Pronto, resolveu esse problema. Manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. O nosso manual presbiteriano diz que a junta diaconal, os diáconos, são responsáveis para que no momento do culto não haja nenhum trabalho paralelo. Alexandre está balançando a cabeça ali porque ele conhece isso. E eu cito isso por quê? Porque tem umas igrejas aí que colocam o cultinho das crianças no horário do culto. E, pasmem, algumas pessoas até chegam a dizer assim, isso é comportamento da igreja presbiteriana, desde que eu sou criança, porque você deve ter menos de 30 anos de idade. Porque eu nunca vi isso na igreja presbiteriana. Negócio de cultinho, qualquer atividade paralela ao culto da igreja. Eu me lembro, fui membro da Igreja de Maria da Graça, que eles começaram a colocar a UCP para reunir na hora do culto. Ficou uma semana só, acabou, encerraram. Eu nem sei qual foi o motivo, mas uma das coisas que eram preponderantes com relação a isso é que no momento do culto público não pode haver nenhuma outra reunião na igreja. E quem é responsável por isso? Os diáconos. Exercer, segundo a nossa Constituição, a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Com o fim de levar a bom termo essa tarefa, que é uma tarefa digna no meio do povo de Deus, eles deveriam, como presbíteros, apresentar qualificações para exercer o diaconato. E as 4 principais qualidades referidas do diácono nós temos aqui. Não sei se nós vamos conseguir falar todas elas hoje, provavelmente não. Mas a primeira, semelhantemente quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis. E a palavra aqui, respeitável, é uma pessoa digna de respeito, sério. Alguém que é respeitado pelo seu caráter, acima de qualquer reprovação. Uma pessoa que age com honradez, honesta, digna de confiança e respeito. Abram Tito, capítulo 2, verso 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Quanto aos homens idosos, percebam que ele não está falando de diácono aqui. Paulo está falando de diácono. Em 1 Timóteo. Em Tito, não. Por que isso? Porque é aquilo que nós já falamos recorrentemente. Essas qualificações não são exclusivas do diácono. Essas qualificações devem ser exclusivas dos crentes. É o padrão para o homem cristão. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Abram Filipenses capítulo 4, verso 8.
Paulo vai dizer que esse comportamento é um comportamento que não somente os homens têm que ter, mas toda a igreja tem que ter. O crente tem que ser respeitado. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, eles deveriam ser inculpáveis em sua conduta ou atitude para com os homens e para com Deus. Ou seja, que não dão margem à repreensão, à censura. E isso, queridos, não se refere, não só se refere, melhor dizendo, ao decoro necessário, à decência de atitude ou conduta, mas também ao fato de seus pensamentos e atitudes interiores revelarem que são homens de honradez e respeitabilidade operadas pelo Espírito Santo. E um exemplo disso é Estevão. Atos capítulo 6, verso 5. A Escritura diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito. Olha o que diz: o parecer agradou a toda a comunidade. E que parecer era esse? Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E todos esses aí que são citados tinham essa condição. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de Espírito, cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos eles, como diz assim, eram homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus e sabedoria. O diácono, ele deve ser reconhecido como um exemplo de boas obras. Abra Tito, capítulo 2, verso 7. Tito, capítulo 2, verso 7. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, né? Ele fala aqui de todos os homens, das várias classes de homens da igreja. E aí no verso 7 ele diz: quanto aos moços, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aí ele diz para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Apesar de Tito ser provavelmente um presbítero, um pastor, isso se estende a esses homens que são respeitáveis. São respeitáveis porque são padrão, são um modelo de boas obras. Aí ele diz: no ensino, mostra integridade, verso 7 e 8, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, o oficial da igreja, o presbítero, o diácono aqui em especial, ele deve demonstrar isso. Mas isso é uma característica somente dos diáconos? Não. Por quê? Porque somente um diácono que tem que ter linguagem sadia? Não. Nós temos que ter, como crente, linguagem sadia. Nós, como crentes, devemos ser irrepreensíveis. E nós somos chamados para ser assim. Independente de sermos diáconos ou não. Mas o diácono, ele deve ser um exemplo disso. Ele deve apresentar esse padrão. Paulo aqui em Tito, ele está se referindo, como nós vimos, a diversas classes de pessoas na igreja. Por quê? Porque esse é o comportamento do crente. Ou seja, um presbítero e um diácono precisam ser crentes. Aí você vai dizer: pastor, mas isso é tão lógico. Infelizmente não é. Eu não sei no tempo do apóstolo Paulo, mas nos nossos tempos de hoje, não é. Eu não posso considerar um homem crente que abraça uma ideologia anticristã.
Não posso. Tá? Eu não só estou falando de política, não. Tá? Eu estou falando de tudo. Um homem que não vê erro, ou não vê nada de mal, de dois jovens, antes do casamento, terem intimidade, eu duvido da fidelidade dele a Deus. Tá? O homem que abraça uma ideologia marxista, eu duvido que esse homem seja um homem que teme ao Senhor. Pastor, o senhor está julgando. Não, não estou julgando. É público e notório. A Bíblia diz que nós não podemos ter dois senhores. Tá? Um diz uma coisa, outro diz outra completamente contrário. Pastor, mas ele pode estar enganado. Pode estar enganado. Mas é engraçado que na hora de escolher entre um e o outro, essa pessoa vai escolher o quê? Há algum tempo atrás, a igreja presbiteriana passava por uma situação complicada no meio dela, que eram os maçons, maçonaria. Hoje em dia a igreja presbiteriana não aceita de forma alguma nenhum pastor ou presbítero que seja maçom. Eu ouvi de muitos pastores ou presbíteros, não vou dizer aqui, de muitos não, de alguns, se tivessem que escolher entre a maçonaria e a igreja, eles escolheriam a maçonaria. Eu posso dizer que esse homem é um crente? Ele pode até ser, mas a evidência que ele está demonstrando é que não é. A Bíblia fala que a gente tem que abandonar aquilo que é carnal. Se eu sou um homem que gosto de viver no pecado, do adultério, por exemplo, eu tenho a minha esposa, mas estou sempre tendo experiências fora do casamento. E aí alguém chega para mim e fala assim: rapaz, você precisa abandonar isso. Ou você abandona isso, ou você abandona a igreja. E aí você não abandona aquilo. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Pode ser até uma pessoa convertida, na mão do diabo, no laço do diabo, que vai precisar ser pisado para poder, mas o que ele está aparentando naquele momento é infidelidade a Deus. Os líderes precisam ser fiéis à palavra do Senhor. Os diáconos, eles devem apresentar qualificações para poderem ser investidos desse ofício público no meio do povo de Deus. Mas ele diz também que os diáconos, eles devem ser de uma só palavra, ou seja, consistente naquilo que diz. Não é alguém que diz uma coisa para uma pessoa e algo diferente para outra. Não é alguém que usa a língua de modo ambíguo, com astúcia no discurso, que tem um discurso fingido, falso. Abra Salmo capítulo 12, verso 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Se eles devem ser padrões, ou padrão de boas obras, exemplo, porque é um oficial da igreja, é um homem escolhido para exercer o serviço aos santos naquela área, ele deve demonstrar características específicas para isso. Olha o que diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Um oficial da igreja, um homem, um crente, mas principalmente a liderança da igreja, um líder da igreja. Ele não pode ser um homem impiedoso.
que no caso aqui fala falsidades. Abra Romanos capítulo 3, verso 13, e ali você tem a descrição da natureza humana, dos homens que estão debaixo do pecado, que carecem da glória de Deus, e que mostram que o salário do pecado é a morte em suas vidas. Diz assim: a garganta deles é sepulcro, Romanos capítulo 3, verso 13. É isso mesmo? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Que mostra a condição do homem em sua natureza caída, a sua impiedade. Calvino faz o seguinte comentário a respeito dessa qualidade. E que qualidade é essa? De uma só palavra. Diz assim: as 4 principais qualidades que se requer deles são bastante conhecidas. Contudo, é mister que se note cuidadosamente que eles admoestam a não terem uma língua doble, ou seja, fingida, pois essa é uma falta difícil de se evitar nesse gênero de obra. E, no entanto, mais do que qualquer outro, deve estar ausente dela. A Bíblia nos mostra vários exemplos de homens que têm esse tipo de língua falsa. Abram aí 1 Reis, capítulo 5, verso 19 a 27. Geazi toma da mão de Naamã 2 talentos de prata e 2 vestes festivais. Naamã é curado de lepra por Elias. Eliseu. E aí, o que acontece? É Eliseu? Eliseu ou Elias? 2 Reis, capítulo 5. Vou abrir aqui. Verso 19 a 17. Segunda Reis, capítulo 5. Eliseu. É Eliseu. 2 Reis, capítulo 5, verso 19 a 27. É lógico que eu não vou ler todo o texto, mas olha o verso 22. A história é a seguinte: Naamã é curado de lepra por Eliseu, e aí ele quer pagar aquilo ali. Eliseu se recusa: não, vou receber por isso. Ele vai embora. Aí o que Geazi faz? Vai atrás dele. Olha o verso 22. Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor? Tudo vai bem? Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 festas festivais. Aí ele vai e leva isso para casa. Aí Eliseu chama, lá no verso 25 e 26. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes festivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi tomado de lepra por causa do pecado dele. E aqui você percebe um homem que tem uma língua mentirosa. A Escritura vai dizer, em 1 Timóteo, que o diácono é um homem de uma só palavra. A palavra dele não pode ser assim, fingida. Abra Atos capítulo 5, verso 8. Uma outra pessoa, como exemplo nas Escrituras de uma língua falsa, Ananias e Safira, que mentem com relação ao campo vendido. Verso 8 diz assim, do capítulo 5. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ele respondeu: sim, portanto. Sabe o que a Escritura diz a respeito disso?
Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. É a Escritura que está dizendo isso, não sou eu. É um homem que tem uma boca desse jeito, fingida, fala uma coisa, depois diz outra. Ele tem esse comportamento, ele não pode ser um líder. Por quê? Porque essas coisas não vêm de Deus, vêm do maligno. E se ele se serve dessas coisas, ele está dizendo que está servindo a quem? A Deus ou ao maligno? Ao maligno. O diácono é alguém que tem que ser respeitável, homem de uma só palavra, não inclinado a muito vinho. Nós já falamos sobre isso ali com relação aos presbíteros, né? E Paulo volta a falar, tocar nessa questão. Alguém voltado para a bebida, que mostra tendência para a bebida, não porque gosta de beber, mas porque se embriaga. É interessante porque todas as vezes que o homem quer fugir da realidade, ele vai se entregar à bebida. E aí mostra o quê? Covardia, mostra preguiça muitas vezes, porque nessa bebida ele não quer trabalhar, mostra amargura, aflição de espírito, de alma. Por quê? Porque acham que na bebida eles terão um consolo fugindo da realidade. Eu não estou falando nada aqui que não confira com a verdade, né? Porque não é isso que a gente ouve, não é isso que a gente vê. Às vezes até mesmo o nosso comportamento é assim. Estamos tristes ou abatidos, e aí vamos ali pegar uma bebidinha e... Pastor, crente faz isso? Faz. Eu vou consolar o meu coração. Isso é pecado, errado. Porque você está lançando consolo e está tentando tirar a amargura do seu coração, não confiando e buscando a Deus na sua palavra, mas buscando um copo de alguma coisa. Toda vez que um homem bebe por prazer, ele deve tomar cuidado redobrado, porque o vinho pode produzir um estado de excitação. Vinho aqui, né? A gente cita vinho, porque era a bebida deles, né? Era o que eles bebiam. Às vezes, você olhando a cultura lá desses povos, né? Principalmente ali do Oriente Médio, em perceber que eles, para matar a sede, eles bebiam leite. É complicado, é uma outra realidade, né? Eles não tinham água fácil e tal, matavam a sede com leite. Eu detesto, eu ia morrer de sede, né? A bebida que eles usavam constantemente era o vinho, estava na mesa deles. A ceia é feita com vinho, né? As comemorações deles eram feitas com vinho. E não somente ali naquela região, mas no mundo greco-romano. Só que no mundo greco-romano eles liberavam, não tinha nenhum limite. Por quê? Porque quando eles se embriagavam, eles estavam sendo possuídos pelo deus Dionísio. Então eles estavam cultuando a Deus, ao Deus do vinho, quando se embriagavam e davam vazão a essa embriaguez. Mas não é assim no meio do povo de Deus. Então todo aquele que bebe por prazer tem que tomar cuidado, porque a bebida pode produzir um estado de excitação em que o indivíduo perde os freios morais. O efeito do álcool influi em funções mentais avançadas como o pensar e o julgar. Pessoas que se utilizam da bebida por muito tempo, que têm o ato de beber constantemente acima do limite, podem até não chegar à embriaguez, mas comprometem funções específicas. A primeira coisa que o álcool vai agir é no cérebro. Primeiro momento, bebeu, a primeira coisa que o álcool vai para o cérebro. E se você tomar
um nível superior de álcool do seu organismo, que o seu organismo pode trabalhar, aquilo vai ficar ali e vai causar deficiências na mente das pessoas. Não sou eu que digo isso não, tá? Eu não estou dizendo de uma forma técnica, mas é o que são os médicos dizem, é o que a ciência diz, influenciando funções mentais avançadas, como pensar e julgar. Por isso os líderes da igreja, tá, não poderiam ser pessoas que se embriagassem, dados ao vinho, dados a essas coisas. Por quê? Porque eles precisam dar conselhos que afetam a vida do crente, devem estar em plena posse de suas faculdades enquanto cumprem os seus deveres. Como eles serão, então, capazes de discernir e medir a vontade de Deus para o seu povo se estiverem sob o efeito do álcool? E nós vamos perceber, como já falamos anteriormente, atitudes nécias são consequências de um homem que enche seu coração de bebida forte. Aí nós temos casos que citados anteriormente, eu vou citar outros. Noé, que nós citamos, que bebeu e se embriagou e se despiu na frente dos filhos. Ló, que foi embriagado e, por ser embriagado, não percebeu que estava se deitando com as suas próprias filhas. A Escritura diz que ele não notou nem quando se deitou, nem quando levantou. E Assuero, abram aí Esther, capítulo 1, verso 10. Esther, capítulo 1, verso 10. Diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ou seja, estava embriagado. Essa é a ideia. Mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abacta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Aí você olha assim, né? Por que tem isso, né? Bom, a mulher assim, não quero ficar sendo apresentada, olha minha mulher, olha só, bonita e tal. Joyce Baldwin, comentando os comentários de Bolinha, esse verso, ele diz assim: provavelmente Assuero queria que ela aparecesse nua ou de alguma forma desfigurada, eventualidades que tornavam a sua recusa compreensiva aos olhos dos judeus. Por que ele queria que a esposa dele aparecesse assim? O comentarista não dá a certeza dela aparecer nua, mas isso não é impossível não. E até entendendo o comportamento antigo desses homens, mas no mínimo era uma situação vexamosa para ela. E por que ele faz isso? Porque o coração do rei já estava alegre do vinho. Atitudes nécias são consequências de um homem que enche o seu coração de bebida forte. E como nós falamos anteriormente na exposição das qualificações dos presbíteros, os que bebem sem moderação acabam passando vexames e vergonhas. Mas olha que Paulo continua falando quanto a diáconos respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. E a ideia aí é alguém ávido por lucro ou desonesto, aquele que é cobiçoso por ganho, ou alguém que se utiliza de um ganho desonesto. O que Paulo tem em mente aqui é que aquele homem é aquele homem que faz um desfalque, supressão de uma parte, de um valor, um larápio, um homem que abraça uma causa por amor de alguma vantagem material, não cobiçoso de sórdida ganância.
É o homem de espírito mercenário, que se entrega totalmente à busca de riquezas, ansioso por aumentar as suas possessões, sem importar com os métodos, sejam justos ou espúrios. E aí nós temos exemplos disso na Escritura. O próprio Judas, abra João capítulo 12, versos 5 e 6, interessado na causa dos pobres, para poder tirar proveito disso. Aí ele diz assim, João capítulo 12, versos 5 e 6, porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Mas nós não só temos esse, temos um outro exemplo, Simão o mágico, que queria o Espírito Santo por causa do poder visto. Abram aí Atos capítulo 8, de 9 a 24, em especial o verso 20 e 21. Os gentios, estavam abraçando a fé, a igreja estava crescendo, e Simão era um homem que iludia o povo com as suas mágicas, dizendo que ele era o grande poder. E aí eles, vê os apóstolos pregando o evangelho, impondo as mãos sobre as pessoas, e essas pessoas recebendo o Espírito Santo. Aí ele diz assim, ele pede para, não, me dá esse poder também, eu pago para vocês, eu quero fazer isso também. Aí Pedro diz assim, Pedro lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante do Senhor. Um homem de espírito mercenário, que está buscando o quê? Chamar a atenção para si, tirar o melhor proveito, não cobiçosos de sórdida ganância. Nós vemos na Escritura o apóstolo Paulo alertando para aqueles que se utilizam da religião para enriquecer. Esses são aqueles pseudo-mestres que falsamente pregavam, e às vezes não tão falsamente, até pregando o evangelho, mas por motivos distorcidos, como nós vimos lá em Filipenses. O Paulo diz, o que importa? Se o evangelho está sendo pregado fielmente, mas eles querem suscitar cadeias. Eles querem se lançar, que as pessoas olhem e vejam, esse é o grande apóstolo, esse é o grande pastor, esse é o grande pregador. Isso é sórdida ganância. E Deus reprova esse tipo de coisa. E muitos se utilizam do evangelho para tirarem proveito disso, proveito financeiro ou proveito próprio. E esses não poderiam ser assim. Por quê? Eles vão trabalhar com as ofertas da igreja. E mesmo que não sejam ladrões como Judas, o comportamento de alguém cobiçoso não é nada generoso, nem misericordioso com os outros, mesmo que eles não lesem a igreja. E aqui nisso nós podemos acrescentar, como já vimos, o prestígio, o desejo por esse prestígio como fruto da avareza. Uma vez que no nosso contexto não há qualquer compensação financeira. E eu conheci um diácono, uma história, entre muitas histórias que a gente vive e conhece, essa eu posso dizer que eu não vivi porque eu não era pastor da igreja, e já vivi outras, mais tristes ainda, e não cabe nem comentar aqui com a igreja, mas de uma irmã que foi abandonada pelo marido, a família não tinha muito recurso, não tinha como ajudar, ajudava como podia, e a igreja dava R$100 para ela. R$100. Ela não tinha como se sustentar. E aí, numa, reunião, esse diácono questionou o valor que estava sendo dado a essa irmã, que notoriamente era uma coisa pública, ela foi deixada à míngua pelo seu marido.
sem pensão, sem sustento, sem nada, com filhos. Não pode ser assim. Uma vez que os diáconos são aqueles que vão administrar essas coisas na vida da igreja. Você basta um homem que é avarento, que é ganancioso, ele jamais será misericordioso com outras pessoas, com irmãos que às vezes precisam e que têm necessidade. E às vezes tem vergonha, às vezes, de falar o que está passando, né? Ou o que está acontecendo. Não quer fazer propaganda, né? E aí, não, ele não está reclamando, é porque está bem. A igreja precisa perceber, e nós também, que queremos abraçar esse ministério, precisamos perceber que as pessoas erradas, em determinadas situações, elas podem destruir a igreja, elas podem acabar com a igreja. Eu contei aqui de um presbítero, né, e que eu conheci, uma excelente pessoa, e quando ele foi pastor, ele continuou sendo uma excelente pessoa, mas ele não era um ministro. E aí você olha e você fica triste, porque você vê que aquele homem é um homem sincero, é um homem crente, é um homem temente a Deus, mas não é um ministro. E aí você vê determinados problemas na igreja, como eu vi, eu estava de longe, e você lamenta pelo sofrimento que ele causa a si mesmo e que ele causa à igreja. Por quê? Porque ele não era vocacionado para aquele ministério. A palavra de Deus é sábia, e é o Senhor que nos sustenta e nos capacita. Uma vez eu estava na reunião de um conselho lá na igreja presbiteriana de Boa Vista, e um senhor bem simples, já de uma certa idade, estávamos conversando, eu não sei qual era o assunto do conselho, mas era relativo à questão da liderança, e nós estávamos falando da incapacidade geral, de exercer qualquer ministério, E aí nessa conversa ele disse que o Senhor capacita todos aqueles que Ele chama. E essa é uma grande verdade. E nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes desejando algo que não é para nós, ou colocando determinadas pessoas numa função que não é para essas pessoas, porque são crentes, são tementes a Deus, são pessoas amigas, mas não são vocacionadas para aquilo, ou que têm alguma dessas deficiências. Eu já expliquei o que significariam essas deficiências como manchas no caráter, algo que a pessoa pode ser reconhecida, fulano de tal é avarento, ele é avarento, eu conheço isso, é um irmão amado, é um crente fiel, mas é uma pessoa avarenta, não posso indicá-lo para o diaconato. Nós precisamos ter isso em mente e contar com a graça do Senhor, orar por isso, ver a seriedade que é a liderança de uma igreja e o peso que está sobre ela. E apesar, eu vou falar sobre isso mais à frente, apesar dos diáconos não serem aqueles que dirigem a igreja, eles auxiliam aqueles que dirigem a igreja, porque a função deles é exercer misericórdia, é dar todo o suporte
físico e espiritual também, para que a igreja possa caminhar. Que eu vou parar por aqui, mas que o contato e o entendimento do que significa essas palavras possa entrar no nosso coração e que possamos olhar esses ofícios na igreja com seriedade e com respeito que eles necessariamente merecem. Porque, como diz o apóstolo Paulo aqui, no versículo 15, ele diz assim: escreva essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar nesse momento, encerrando assim o nosso culto dessa noite.